Tenho notícias preocupantes sobre a família real inglesa. Algo mudou dentro do Palácio de Buckingham. Tem sido um período muito difícil para a família real. E desta vez, não é apenas mais um rumor. Há relatos de que o filho de Camila foi afastado dos círculos da realeza depois que a princesa Anne fez uma revelação profundamente perturbadora a portas fechadas. Você se preocupa com a possibilidade de a Republic vir e divulgar informações sem fundamento? Todos têm o direito de pensar o que quiserem. Então, o que exatamente foi descoberto? E por que isso desencadeou uma reação tão decisiva dentro da monarquia? Com tensões latentes, esse desenvolvimento levanta questões sobre influência, lealdade e controle. Será essa uma medida necessária para proteger a instituição ou um sinal de fissuras mais profundas dentro da família real? Agora, o que você acha dessa desavença real e das tensões ocultas? Será que há algo mais por trás disso do que todos estão admitindo? Compartilhe suas opiniões nos comentários abaixo e inscreva-se para receber mais atualizações e histórias como esta sobre a realeza. A exclusão silenciosa da realeza. Nos últimos dias, uma mudança silenciosa, porém perturbadora, foi relatada nos círculos da realeza, já que o filho de Camila parece ter sido repentinamente afastado de espaços pelos quais antes circulava sem questionamentos. O que torna a situação ainda mais surpreendente é a rapidez com que sua presença desapareceu de eventos ligados à família real, deixando para trás perguntas sem resposta e crescente curiosidade entre os observadores que acompanham de perto a dinâmica interna da família. Antes, ele era visto em espaços conectados ao círculo real mais amplo, mas agora até mesmo essas aparições informais se tornaram raras, quase como se o acesso tivesse sido discretamente restringido sem explicações. Autoridades do palácio permaneceram em silêncio sobre o assunto, e esse silêncio só alimentou especulações, sem nenhuma declaração clara para confirmar ou negar o que muitos começam a suspeitar. No centro dessas suspeitas está a princesa Anne, cujas recentes preocupações relatadas são consideradas um fator que contribuiu para o desenrolar da situação. Embora nenhum detalhe oficial tenha sido divulgado, sua reputação de estrita lealdade à tradição e sua abordagem cautelosa em relação à estabilidade interna levaram alguns a interpretar seu envolvimento como uma medida de proteção, enquanto outros o veem como algo mais grave. Sem uma confirmação clara, a situação permanece aberta a interpretações, com diferentes vozes dentro e fora do palácio, oferecendo explicações conflitantes sobre o que pode ter desencadeado essa exclusão repentina. Enquanto a tensão aumenta silenciosamente nos bastidores, a atenção se volta para o alcance dessa decisão, e se ela sinaliza uma mudança mais profunda na forma como o acesso e a influência são controlados. Por ora, resta a incerteza, com uma crescente sensação de que algo significativo mudou dentro da estrutura real, mesmo que a verdade completa ainda não tenha vindo à tona. A questão que permanece é se essa exclusão discreta marca um ajuste temporário ou o início de um realinhamento mais longo e sério no círculo íntimo da família real. Dentro do contexto mais amplo da história da realeza, essas remoções discretas raramente são simples ou isoladas, e muitas vezes apontam para preocupações mais profundas sobre confiança, influência e estabilidade a longo prazo dentro da instituição. Embora nenhuma acusação direta tenha sido confirmada publicamente, o padrão crescente de distanciamento e restrição continua a levantar, questões que não podem ser facilmente descartadas por observadores ou pelo público. Muitos agora observam atentamente para ver se outras mudanças ocorrerão, especialmente na forma como indivíduos ligados a Camila são tratados em ambientes oficiais. A incerteza em torno do suposto envolvimento da princesa Anne apenas adiciona mais uma camada de complexidade, dificultando a distinção entre fato e interpretação. À medida que a especulação continua a crescer, a situação serve como um lembrete de que, por trás da imagem impecável da realeza, as decisões são frequentemente tomadas discretamente, guiadas pela cautela e pela preocupação, em vez de explicações abertas, deixando ao público a tarefa de construir significados a partir de indícios limitados. Mas se o filho de Camila foi realmente afastado discretamente, o que exatamente desencadeou uma reação tão firme a portas fechadas? E por que o nome da princesa Anne continua surgindo sem uma explicação oficial? Poderia ser um simples mal-entendido, ou algo mais profundo estaria remodelando o acesso à realeza por dentro? Vamos desvendar os detalhes surpreendentes. A intervenção silenciosa de Anne. Em recentes acontecimentos internos nos círculos da realeza, a princesa Anne teria se manifestado de forma discreta,
porém decisiva, desencadeando uma série de reações que desestabilizaram o ambiente real em geral. Sem qualquer anúncio público, acredita-se que sua intervenção tenha intensificado o escrutínio em torno de uma situação já envolta em incertezas, incluindo o súbito afastamento do filho de Camila de espaços familiares ligados à realeza. Conhecida por sua longa reputação como defensora rigorosa dos deveres reais e da integridade institucional, a participação de Anne é vista por alguns observadores como coerente com sua abordagem já estabelecida em relação à disciplina interna e à estabilidade da monarquia. Seu histórico de priorização da ordem e da tradição levou a interpretações de que suas ações não são motivadas por sentimentos pessoais, mas por uma responsabilidade percebida em salvaguardar a estrutura da instituição. O ponto de virada na situação é descrito como uma revelação interna privada atribuída a Anne, caracterizada não como um ataque, mas como um alerta motivado pelo dever, visando abordar o que ela supostamente percebia como uma vulnerabilidade crescente no ambiente da família real. Essa revelação, embora não detalhada publicamente, foi mencionada em discussões internas como perturbadora devido às suas implicações para a confiança e o acesso dentro da instituição. Após esse desenvolvimento, relatos sugerem um aumento notável na preocupação interna em toda a hierarquia do palácio. À medida que figuras importantes começaram a reavaliar as implicações do alerta de Anne e sua possível conexão com as recentes exclusões e restrições de acesso. O clima é descrito como cada vez mais cauteloso, com as discussões passando da gestão rotineira para questões mais profundas sobre lealdade e controle dentro da instituição. Como resultado, as interpretações do papel de Anne permanecem divididas, com alguns considerando suas ações como uma salvaguarda necessária contra a instabilidade interna, enquanto outros suspeitam que o alerta sinalize uma reavaliação mais ampla da influência e da proximidade dentro das operações da família real. A falta de esclarecimentos oficiais continua a aumentar a incerteza, permitindo que cresçam as especulações sobre a verdadeira dimensão do problema. Dentro do contexto mais amplo das operações da família real, a situação é cada vez mais vista como um possível ponto de virada, que reflete como alertas internos podem rapidamente se transformar em mudanças estruturais que afetam o acesso e a influência em toda a instituição. Mesmo sem confirmação pública, a sequência de eventos após a intervenção de Anne sugere um endurecimento das fronteiras internas e uma abordagem mais cautelosa em relação às associações dentro dos círculos reais. Observadores continuam monitorando os desdobramentos, cientes de que o que começou como um aviso discreto pode representar algo mais duradouro, na forma como a monarquia administra a confiança e a estabilidade interna daqui para frente. A incerteza crescente deixa muitas perguntas sem resposta sobre os futuros alinhamentos dentro da estrutura real. E se as decisões subsequentes reforçarão ou redefinirão as relações existentes no mais alto nível da instituição, deixando a situação publicamente sem solução e aberta a interpretações. Com a discreta intervenção da princesa Anne, agora repercutindo pelo palácio, o que realmente se esconde por trás da crescente divisão? Seria um aviso preventivo ou o início de algo muito mais calculado? E quem mais dentro do círculo real já sabe o que vem a seguir nas sombras silenciosas? Vamos descobrir. Linhas ocultas invisíveis. Após a exclusão do filho de Camila dos espaços ligados à realeza, a atenção dentro dos círculos reais começou a se voltar para uma preocupação mais discreta, porém mais complexa, que não era imediatamente visível ao público. Não se tratava de um escândalo aberto ou de má conduta pública, mas de algo mais sutil relacionado à proximidade com a influência e aos limites que cercam a tomada de decisões da família real. Essa mudança de foco, segundo relatos, estava alinhada com as preocupações atribuídas à princesa Anne, cuja reputação de estrita adesão à ordem institucional moldou sua resposta como cautelosa, e não emocional. De acordo com interpretações internas, a questão em análise não era apenas o comportamento pessoal, mas o grau de acesso concedido a indivíduos posicionados próximos a áreas sensíveis das operações da família real. À medida que as discussões se desenrolavam a portas fechadas, a inquietação começou a crescer entre os membros mais antigos da instituição, que passaram a encarar a situação como uma questão de controle, e não de reputação.
Essa interpretação introduziu uma camada mais profunda de tensão, sugerindo que até mesmo pequenas mudanças no acesso ou na proximidade poderiam ser vistas como riscos potenciais à autoridade institucional. Embora nenhuma confirmação direta tenha sido oferecida publicamente, perspectivas alternativas começaram a surgir, com algumas sugerindo que a preocupação talvez fosse menos com indivíduos e mais com a preservação de limites internos claros. Essa ambiguidade permitiu que a especulação se expandisse ainda mais, à medida que os observadores se esforçavam para separar a ação confirmada da intenção inferida. Dentro desse contexto em evolução, a exclusão anterior do filho de Camila passou a ser vista não como uma decisão isolada, mas como parte de uma recalibração mais ampla de acesso e influência. Em conjunto, esses desenvolvimentos sugerem que a questão vai além da gestão, da reputação, e toca em como o controle é definido e mantido dentro da estrutura real. Em última análise, a situação continua a desenrolar-se num ambiente discreto, mas cada vez mais tenso, onde o silêncio oficial contrasta fortemente com a crescente consciência interna das fronteiras em constante mudança. Os observadores atentos notam que, mesmo sem confirmação pública, o padrão dos acontecimentos aponta para um cerceamento deliberado do acesso e da influência nas operações da família real. Isto levou a especulações discretas de que o episódio atual poderá representar mais do que uma resposta temporária, refletindo, em vez disso, uma mudança a longo prazo na forma como a proximidade com a família real é gerida. No centro dessa incerteza permanece o papel atribuído à princesa Anne, que continua sendo interpretado de diversas maneiras, dependendo da perspectiva e da posição dentro da narrativa mais ampla. Como resultado, a história permanece em aberto, com seu significado ainda se formando à medida que novas interpretações surgem, levando os observadores a acompanhar de perto qualquer indício de até onde esse ajuste interno pode se estender, ou o que ele sinaliza. Em última análise, sobre o futuro equilíbrio de influência dentro da instituição real, sem uma conclusão definitiva à vista, enquanto as tensões continuam silenciosamente sob a superfície, desdobrando a incerteza. O que realmente desencadeou a próxima mudança dentro do círculo íntimo da realeza? E por que o silêncio de repente pareceu mais deliberado do que nunca? A princesa Anne estava agindo sozinha ou refletindo uma preocupação mais ampla que ninguém está pronto para expressar em voz alta? E à medida que as fronteiras se tornam mais rígidas, quem poderá ser afetado a seguir de maneiras inesperadas? Vamos desvendar os detalhes. Trincas internas no palácio. Nos corredores silenciosos da Casa Real, a inquietação inicial em torno do filho de Camila começou a se transformar em uma tensão mais ampla, à medida que divisões internas, há muito latentes, tornaram-se mais evidentes. O que antes parecia preocupação isolada agora fazia parte de um padrão maior de tensão dentro da instituição. Nesse ambiente, as diferenças de longa data entre tradicionalistas e modernizadores dentro da família tornaram-se cada vez mais difíceis de ignorar. Os tradicionalistas, alinhados com interpretações rígidas de dever e hierarquia, eram vistos como cautelosos em relação a qualquer mudança que pudesse diluir os papéis estabelecidos. Em contraste, os modernizadores favoreciam uma abordagem mais flexível, buscando adaptar a monarquia às expectativas públicas em constante transformação. No centro dessa divisão interna, a postura firme e disciplinada da princesa Anne se destacou como uma força determinante. Sua abordagem, frequentemente descrita como inabalável, reforçou a importância da estrutura e da continuidade, especialmente em momentos de incerteza. No entanto, essa posição também a colocou em desacordo com aqueles que acreditavam que a instituição precisava de maior adaptabilidade. Para complicar ainda mais esse equilíbrio já delicado, persistia a sensibilidade em torno do lugar de Camila dentro da estrutura real mais ampla. Sua ligação com a família, embora estabelecida, permaneceu um ponto de cuidadosa consideração quando os limites de acesso e influência estavam sendo reavaliados. Isso acrescentou outra camada às discussões internas, à medida que os tomadores de decisão ponderavam a percepção em relação à tradição. Nesse contexto, as preocupações anteriores sobre a influência externa começaram a ganhar maior importância, refletindo uma cautela histórica dentro da monarquia em manter linhas claras de autoridade. Até mesmo mudanças sutis na proximidade estavam sendo examinadas mais de perto, com alguns as considerando como riscos potenciais à estabilidade institucional.
À medida que essas interpretações se espalhavam discretamente em conversas internas, crescia a incerteza sobre se a situação envolvendo o filho de Camila era um caso isolado ou parte de uma recalibração mais ampla de acesso e influência. Diferentes perspectivas competiam sem chegar a uma conclusão, deixando espaço para especulações contínuas. O desenrolar dos acontecimentos evidenciou como as divergências internas na estrutura da família real deixaram de se restringir a debates privados e começaram a influenciar a percepção de estabilidade em um nível mais amplo. Sugeriu também que decisões envolvendo acesso, proximidade e confiança estavam se tornando cada vez mais centrais na definição dos limites internos da instituição, mesmo sem qualquer explicação pública. Embora nenhuma confirmação oficial tenha esclarecido o raciocínio exato por trás das recentes exclusões e advertências, o padrão de distanciamento cauteloso continuou a moldar a interpretação da situação por parte dos observadores. Essa crescente sensação de incerteza reforçou a ideia de que o que estava acontecendo não dizia respeito apenas a indivíduos, mas ao equilíbrio de influência que rege as relações internas da família real. Como resultado, a atenção permaneceu focada em como essas mudanças sutis poderiam continuar a remodelar a estrutura por dentro, deixando as implicações mais amplas sem solução. E o rumo futuro permanece incerto. Mas se essas fissuras são apenas o começo, o que realmente foi posto em movimento a portas fechadas? Quem está silenciosamente moldando o próximo passo? E por que o silêncio parece mais revelador do que qualquer declaração? E à medida que as fronteiras se fecham dentro do palácio, que verdade ainda está sendo mantida fora de alcance? Continua acompanhando. Sussurros sob a coroa. No período que se seguiu às tensões internas envolvendo o filho de Camila e as preocupações relatadas pela princesa Anne, um padrão mais discreto, porém cada vez mais perceptível, começou a emergir nas aparições da família real. Sem quaisquer anúncios formais ou declarações públicas, mudanças sutis no comportamento de membros da realeza começaram a chamar a atenção de observadores atentos, sugerindo que as posições internas estavam gradualmente se alinhando em torno das preocupações levantadas anteriormente. Historicamente, a família real tem lidado com divergências por meio da discrição, em vez de confrontos abertos, confiando em uma distância controlada e em uma unidade pública cuidadosamente administrada. Nesse contexto, até mesmo pequenas mudanças na disposição dos assentos, na frequência aos eventos e nos níveis de interação são frequentemente interpretadas como sinais significativos, especialmente quando comparadas à incerteza interna anterior. Com o tempo, esses pequenos ajustes tornaram-se mais visíveis. Certos membros passaram a aparecer com menos frequência ao lado daqueles ligados à situação em desenvolvimento, enquanto as aparições conjuntas foram conduzidas com maior formalidade e contenção emocional. Em vez de conflito direto, houve uma ênfase notável na separação por meio de agendamento e protocolo, criando uma sensação de distanciamento silencioso que não exigia explicações. Observadores da mídia e comentaristas internos começaram a interpretar esses padrões como um alinhamento simbólico com a posição declarada da princesa Anne, mesmo sem confirmação. Cada aparição reduzida ou interação alterada foi lida como um possível sinal de concordância, reforçando a percepção de que suas preocupações estavam sendo levadas a sério em diferentes níveis da instituição. Contudo, perspectivas alternativas sugeriram que essas mudanças poderiam refletir decisões de planejamento rotineiras, em vez de uma intenção coordenada. Apesar da incerteza, a consistência dessas mudanças sutis continuou a moldar a interpretação pública. A ausência de discordância aberta, combinada com um padrão constante de separação controlada, contribuiu para uma narrativa crescente de que uma unidade interna estava se formando em torno de uma posição cautelosa. Essa percepção foi se fortalecendo gradualmente à medida que mais aparições seguiam o mesmo padrão contido. Em última análise, a situação evidenciou como a influência dentro da estrutura real nem sempre se manifesta por meio de declarações diretas, mas frequentemente por meio de ajustes sutis que sinalizam alinhamento interno. Seja por concordância ou cautela, o comportamento em evolução sugeriu que as preocupações levantadas anteriormente não eram mais isoladas, mas parte de uma consciência interna mais ampla que moldava as interações por trás dos muros do palácio, deixando o significado completo ainda em aberto, sem uma resolução clara.
Nesse clima de contenção, até o silêncio passou a ter significado. A falta de esclarecimentos oficiais incentivou novas interpretações, e cada ausência e cada presença reduzida ganhavam mais peso para os observadores, que tentavam compreender a direção do sentimento interno. Como resultado, a sensação de alinhamento silencioso continuou a se aprofundar, não por meio de declarações, mas pela repetição de padrões de comportamento cautelosos, que sugeriam uma cautela compartilhada influenciando as decisões em diferentes níveis da instituição. Essa mudança gradual reforçou a percepção de que uma unidade interna estava se formando silenciosamente, mesmo sem qualquer reconhecimento explícito da liderança. No entanto, por trás desse silêncio, que outras mudanças estão sendo preparadas discretamente dentro do palácio? Esse alinhamento crescente é realmente estável ou um sinal de uma divisão mais profunda se formando sem ser vista? E quem será afetado a seguir, à medida que essas linhas invisíveis continuam a se estreitar atrás das portas fechadas do palácio? Fiquem atentos. Consequências controladas do palácio. Após a crescente tensão em torno do filho de Camila e as preocupações internas relatadas relacionadas à princesa Anne, a família real entrou em uma fase de resposta mais discreta e controlada. Em vez de declarações públicas ou confrontos visíveis, o foco passou a ser a gestão da percepção nos bastidores, onde cada decisão era pautada pela cautela e discrição. Ao mesmo tempo, a menor visibilidade de figuras-chave tornou-se cada vez mais perceptível. Embora muitas vezes fosse apresentada externamente como uma coincidência ou simples ajustes de agenda, as aparências eram ajustadas de forma sutil, criando lacunas que atraíam a atenção sem explicações. Mantendo, ao mesmo tempo, a aparência de normalidade nas atividades da família real. Por trás desses ajustes, as estratégias de comunicação dentro do palácio pareciam cuidadosamente calibradas para evitar uma escalada do conflito. As mensagens eram breves, as declarações limitadas e as narrativas públicas eram moldadas de forma a evitar o reconhecimento direto das tensões internas, preservando a estabilidade superficialmente. Essa abordagem também se estendia à tomada de decisões internas, em que as ações que afetavam o acesso e a visibilidade eram apresentadas como mudanças administrativas de rotina, e não como exclusões deliberadas. Ao apresentar as mudanças como ajustes comuns, a instituição reduziu o risco de escrutínio externo, mantendo, ao mesmo tempo, limites discretos. Dentro desse ambiente controlado, a situação mais ampla em torno do filho de Camila permaneceu sem solução pública, porém cada vez mais definida pelo silêncio e por uma distância cautelosa. O que não era dito tinha tanto peso quanto o que era visível, reforçando a sensação de que as decisões internas estavam sendo tomadas com cautela a longo prazo. Observadores dentro e fora da instituição interpretaram esses acontecimentos de maneiras diferentes. Alguns viram nisso um esforço coordenado para conter uma possível controvérsia, enquanto outros consideraram a aplicação da disciplina real padrão sem explicações públicas. A falta de esclarecimentos oficiais abriu espaço para especulações, permitindo que pequenas mudanças de comportamento e comunicação fossem interpretadas como sinais de intenções mais profundas. Nesse clima, até mesmo ações neutras corriam o risco de serem vistas como deliberadas, reforçando a sensação de que a situação estava sendo cuidadosamente administrada em vez de abordada abertamente. Apesar das diferentes interpretações, houve um consenso de que a gestão do assunto se baseou fortemente no silêncio e em mensagens controladas. O desenrolar da situação sugeriu um padrão mais amplo nas operações da família real, onde as preocupações internas foram abordadas por meio de ajustes discretos, em vez de resoluções públicas. A ausência de declarações diretas não diminuiu a atenção. Em vez disso, intensificou o interesse em como as decisões estavam sendo tomadas a portas fechadas. Nesse contexto, os desdobramentos anteriores envolvendo o filho de Camila e as preocupações relatadas em relação à princesa Anne permaneceram parte de uma narrativa maior e em constante evolução. Embora nenhum resultado definitivo tivesse sido apresentado, a sensação contínua de silêncio controlado indicava que a instituição estava priorizando a estabilidade, mesmo enquanto cresciam as dúvidas sobre o verdadeiro alcance das mudanças em curso. O que está realmente sendo protegido? Trata-se apenas de disciplina ou de uma reestruturação de poder mais profunda? Quem se beneficia dessas remoções discretas? E que verdade ainda está sendo mantida em segredo enquanto o palácio aperta o controle a portas fechadas daqui para frente? Continue conosco. Linhas reais. Redesenhadas.
Após as tensões anteriores, a família real entrou em uma fase em que as decisões deixaram de ser vistas como reações isoladas e passaram a fazer parte de uma mudança mais ampla na definição e no controle da influência. Essa transição não ocorreu com declarações públicas ou conflitos visíveis, mas sim por meio de ajustes cuidadosos que gradualmente remodelaram quem era considerado parte do círculo de confiança e quem não era. Nesse ambiente, limites rígidos foram discretamente reforçados, refletindo um esforço renovado para proteger a integridade estrutural da monarquia de qualquer incerteza percebida ou acesso questionável. A posição de Camila dentro dessa estrutura em evolução permaneceu inalterada superficialmente, mas a atmosfera em torno de sua conexão com certos espaços internos foi descrita como visivelmente mais contida. Essa mudança sutil não foi apresentada como punição ou afastamento, mas como uma recalibração do acesso destinada a manter a estabilidade dentro da instituição. Observadores notaram que essa reestruturação discreta geralmente sinaliza uma cautela interna mais profunda, especialmente quando surge após preocupações levantadas em níveis superiores da hierarquia real. Cada vez mais, a situação em torno do filho de Camila era vista não como um incidente isolado, mas como parte de uma redefinição mais ampla dos limites que regiam a proximidade com a influência da família real. As interpretações variaram, com alguns sugerindo que as mudanças eram medidas de precaução, enquanto outros acreditavam que refletiam uma reestruturação mais deliberada do acesso interno. A falta de esclarecimentos oficiais permitiu que a especulação crescesse, transformando ajustes rotineiros em sinais que foram minuciosamente analisados por observadores, tanto dentro quanto fora dos círculos reais. O que emergiu dessa atmosfera foi uma percepção mais clara de que a monarquia estava priorizando o controle de acesso e influência a longo prazo, em detrimento de explicações ou transparência imediatas. Mesmo sem confirmação direta, o padrão de distanciamento e ajustes discretos sugeria que as decisões internas estavam sendo tomadas com atenção cuidadosa à percepção e à estabilidade. Na narrativa mais ampla, esse momento passou a representar mais do que uma simples controvérsia, refletindo, em vez disso, um realinhamento estratégico de fronteiras dentro da estrutura da família real. O desenrolar da situação destacou como questões de confiança, acesso e influência podem redefinir silenciosamente as relações dentro da instituição, sem a necessidade de uma resolução pública. O que permaneceu sem solução não foi se a mudança havia ocorrido, mas sim o alcance que suas consequências teriam à medida que a família real continuasse a se ajustar internamente. Nesse contexto de ajustes contínuos, a ausência de declarações públicas não diminuiu a atenção, mas, ao contrário, a intensificou, à medida que os observadores tentavam interpretar o significado por meio de padrões de silêncio e comportamentos ponderados em compromissos reais. A situação envolvendo o filho de Camila permaneceu parte dessa estrutura de interpretação em constante evolução, onde cada mudança sutil era avaliada quanto à sua possível importância dentro de uma estrutura institucional mais ampla que priorizava a continuidade e o controle em detrimento da explicação ou da clareza pública, enquanto a narrativa continuava a se desenvolver sem uma resolução. A incerteza persistente sugeria que novos ajustes internos ainda poderiam surgir conforme a instituição reavaliasse seus limites internos em resposta às preocupações contínuas sobre acesso, influência e estabilidade, mantendo, ao mesmo tempo, a compostura pública durante todo o processo. Esses acontecimentos deixaram os observadores atentos a qualquer indício de mudanças futuras. Então, o que você acha? O filho de Camila foi realmente expulso após a perturbadora revelação da princesa Anne? Ou será que algo mais profundo está acontecendo nos bastidores do palácio? Gostaríamos muito de saber sua opinião nos comentários abaixo, mas não se esqueça de curtir e se inscrever.